Bem, gente, vamos a mais uma aula de geografia, tá? E a tia trouxe hoje uma coisa interessante para vocês, tá? Gostosa de se estudar, é uma característica da geografia, a gente vê muito na matemática também, mas a geografia você vê constantemente, porque tudo que você vai diagnosticar, que você vai analisar, vai ter uma noção, você estuda principalmente através de gráficos, tá? Aí você vai encontrar esse assunto aí, gráficos e tabelas, né? Na página 160 e 161, né? 160 e 161, gráficos e tabelas. Então eu trouxe aqui no livro de vocês, vocês têm aí nessas duas páginas o exemplo de gráfico de barras e tem o de tabelas, tá? Aí esses dois aqui a tia trouxe como exemplo de tipos de gráfico, né? Que no caso o livro explica, ele fala uma noção, ele fala um enunciado do que é cada um, mas aí a tia Roberta trouxe para vocês aqui como exemplo. Então nós temos aqui, a gente pode começar pelo gráfico de barras, né? Que no caso eu trouxe aí o mesmo do livro, que é os 5 estados mais populosos no ano de 2016, tá? No Brasil: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul. Então a gente tem aqui a questão habitacional e temos aqui a população de cada estado. No caso, quem se sobressaiu foi São Paulo. E a menor população foi do Rio Grande do Sul. No gráfico de barras, a gente caracteriza através dessas barras justamente, tá? Tá dizendo gráfico de barras. A barra maior, né, a mais longa, a mais alta, ela dá o valor da quantidade maior. E a menor, né, a mais baixinha, ela dá a quantidade de qualquer dado que você for dar, é um número menor. Então aí você está caracterizado o gráfico de barras. Aí outro que tem no livro de vocês, nessa página, acho que é na 161, você tem Brasil, população de homens e mulheres de 2010. Aqui é uma tabela, né? Uma forma de análise de tabela. Aí você tem número de homens, mulheres, né? No caso, população total. Juntando os dois, deu isso aqui. Somou, com certeza, né? Então, no ano de 2010, homens, né? O valor de homens tinha o quê? 93.406.990. E mulheres, 97.348.809. Então, somou tudo. Quanto foi que deu juntando homens e mulheres? 190.755.799. Aí, qual é a característica do gráfico, da tabela? Linhas, né, e barras. Só que no caso as linhas podem ser horizontal, vertical, né, e as barrinhas só que elas de forma horizontal. E nós temos aí que eu trouxe para você a mais, ó, esse gráfico aqui, o gráfico de setor. Como assim, tia Roberta? Por que gráfico de setor? Ele tem o formato de pizza, né? Ele é um todo, né? Ele apresenta um total, certo? Mas aí depois ele é dividido por partes. Por isso que a gente chama de forma de pizza, né? Ele tem os seus setores. Então, cada setor ele vai apresentar um diagnóstico, um valor, uma quantidade. Aí eu trouxe para você aí o exemplo de população das 5 grandes regiões do Brasil no ano de 2016, né? Região Sul, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Então, o Norte, ó, tá representado pela parte verde, né? Aí tem aí o valor da população, a quantidade. Aí o Centro-Oeste, né, é menos de um terço aí, ó, 15.860.988. Aí Sudeste, 88.356.952. Já a gente vê que, ó, englobou a parte maior. A região Nordeste, 56.915.936. Então, cada um está representando uma região, norte, sul, nordeste, sudeste. Então, você observa isso, ele trouxe como exemplo, viu, gente? Porque o livro aí, nessas duas páginas, só tem o de barras e a tabela. Aí a tia trouxe o de setor, porque no livro explica aí, tá dizendo mais ou menos como é. E eu trouxe exemplo para vocês. E também tem o de linhas, que eu trouxe aí a evolução da população, né? Do Brasil, de 1950 até 2010. E o que é que caracteriza esse gráfico? Esse tipo de gráfico, né? Esse tipo de... é as linhas, né? Aí você vê a questão da linha horizontal e a vertical, né? E ali as quantidades vão subindo e você traça uma reta,
né? Onde você especifica através de alguma bolinha, um xizinho, alguma coisa, quando você quer especificar a evolução, né? Então, no caso aqui da vertical, você tem o número de habitantes e na horizontal você tem a população, ok? E ela foi aumentando ao longo de cada ano. Então, a tia trouxe aí para vocês esses exemplos de gráficos, né? De tabela também, só para você ter essa noção e conhecer um pouco mais, né? Saber caracterizar e saber também que tipos de gráfico. Na matemática, você encontrar algum desses gráficos, tipo, você vai saber, o gráfico de tabela, de barras, de linhas que eu aprendi lá na geografia, né? Que a tia Roberta explicou, que ela trouxe uns exemplos pra gente, ok? Então, vamos exercitar aí na página 160 e 161, você vai tentar construir os seus próprios gráficos, tá bom? Beijo e até a próxima aula.